Muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Ora, eu sei que há muitos pais lá em casa, tu não, porque és pediatra, mas que já fizeram essa pergunta a eles próprios, não é? De que será que o meu filho ouve mal? Porque, de facto, nós ouvimos cada vez mais falar de crianças que ouvem mal, que são operadas aos ouvidos, que põem os tubinhos. Exatamente. E, portanto, isto anda também um bocadinho aí na senda. E não podemos esquecer que a maior parte das crianças tem a chamada audição seletiva, não é? Que só é o que lhes interessa. Pois, portanto, isso vai-nos baralhar tudo um bocadinho. Uma das pistas que as crianças dão quando ouvem mal é que falam mais alto. Se ouvirem mal dos dois ouvidos, falam sempre alto. Se ouvirem mal só de um ouvido, até, por exemplo, só usam o telemóvel do lado oposto. São pistas pequeninas que nós temos que ter atenção. Agora, claro que a maior parte das crianças que falam alto não é porque ouvem mal. E aí começa a nossa dificuldade em distinguir isto um bocadinho. As crianças falam alto porque gostam de falar alto e entre elas, como vão falando alto, habituam-se a falar assim. Falam alto porque os pais também falam alto, às vezes. E alguns, efetivamente, falam alto porque ouvem mal. De qualquer forma, se calhar nós temos que pensar o raciocínio ao contrário. Sempre que falam alto, devemos tentar descartar se a criança ouve mal ou não. E é fácil. Basta, no momento em que ela está distraída, sussurrar qualquer coisa que ela gosta, que se ela ouvir bem, ela vai ficar alegre. Exatamente. Até lhe dava um chocolate, mas ela não ouve. Qualquer coisa assim do género. Se houver uma suspeita, também na dúvida, o ideal é consultar um otorrino e fazer um rastreio auditivo. Certo. Isto é importante, mesmo antes de entrar para a escola primária, acho que faz algum sentido fazer este tipo de Até porque, rastreio. até mais cedo, em idade pré-escolar, muitas vezes os atrasos da linguagem que nós não percebemos Sim. podem estar associados. Claro, não é? Esse é o sinal mais precoce. É uma criança que não fala adequadamente. E quando nós temos um atraso da linguagem, a primeira coisa que perguntamos é, aos pais, parece-lhe que ouve bem? E a maior parte dos pais dizem, eu acho que sim, mas faz parte de todos os protocolos de investigação de um atraso da linguagem fazer um rastreio auditivo. Até porque a criança pode não ouvir mal no global, mas ouvir mal só algumas frequências, só alguns tipos de sons, e isso já compromete a compreensão, e ao comprometer a compreensão vai comprometer também a forma como fala. Portanto, qualquer criança que tenha um atraso da linguagem, eu diria que é mandatório fazer um rastreio auditivo, mesmo que se ache que a criança até ouve bem. Mas pelo simples não, convém fazer um rastreio auditivo. E o mesmo é válido para essas crianças, como estavas a dizer, que nós reparamos ou que dizem muito o quê? Sim. Também é Sim. algo... O quê? O quê? E só a segunda ou a terceira que parece que arrancam. O problema é que algumas delas criam este hábito, esta rotina. A pessoa está sempre a falar e eles, antes de responder, já perguntam o quê? É difícil, lá está. Podemos usar algumas estratégias do sussurrar, ou quando eles estão distraídos, falar baixinho, para eles captam aquilo que nós dizemos, mas na dúvida, volto a dizer, a solução é fazer um rastreio auditivo, numa consulta de otorrino, para ter certeza que conseguimos objetivar se a criança ouve bem ou se não ouve. Certo. Até porque uma criança que ouve mal vai comprometer a linguagem, vai comprometer a socialização e vai comprometer a aprendizagem. E tudo isto pode ter repercussões a médio prazo. Falávamos do sucesso e insucesso escolar e esse fator é determinante, certo? Os rastreios visuais e auditivos são muito importantes antes de entrar para a escola primária, porque às vezes a pessoa não se apercebe muito que eles veem ou que ouvem mal, porque eles sempre foram assim e encontram estratégias para lidar com a situação. Tem essa plasticidade, não é? Eu lembro do miúdo da minha consulta, que eu vi na consulta ele já tinha, penso eu, 6 ou 7 anos, já tinha um aparelho, um implante coclear, e a mãe contava-me que ele só se descobriu, acho que foi aos 3 ou 4 anos, porque ele, quando fazia os testes de audição, a técnica nem percebeu que estava a induzir em erro. Portanto, ouvia o apito e ela perguntava, e ele fazia assim. Portanto, eles aprendem a ler os lábios, aprendem a encontrar soluções que colmatam um bocadinho as dificuldades deles. E, portanto, nós temos que estar atentos. E se vier da idade escolar, a coisa complica, não é? Claro. Quando vão à consulta de otorrino, as crianças que ouvem mal, haverá uma série de patologias associadas e depois há muito as crianças que têm o chamado líquido nos ouvidos. Sim. Não é? As otites serosas. Otite serosa, sim. E isso é um tema interessante porque a maior parte das pessoas acham que a otite serosa vem da cera do ouvido. Não tem nada a ver.
A otite serosa, basicamente, é a acumulação de líquido dentro do ouvido. O nosso ouvido médio, que é que nós chamamos de ouvido, está separado do canalzinho da orelha por uma membrana que se chama tímpano e dentro dessa cavidade existe ar. E existem uns ossinhos que aumentam a vibração sonora para fazer com que nós ouçamos. Basicamente é assim que funciona. Sempre que nós temos líquido dentro dessa cavidade, os ossos movimentam-se com mais dificuldade. Como tem mais atrito, diminui a audição. Este líquido é um líquido que se acumula ao longo de várias semanas, meses, é chamada otite crónica. E, portanto, não são otites que se tratem propriamente com antibióticos. São otites que se tratam tentando aumentar a drenagem do ouvido. E o que é isto, a drenagem do ouvido? Nós fazemos naturalmente a drenagem dessa cavidade de ar através de uma espécie de tubinhos que drenam o ouvido para o nariz. São chamadas trompas de Eustáquio. Estes tubinhos saem junto das adenoides, que é outro termo que está muito associado aos otorrinos. É uma espécie... Fui dessas. Ah, é? Não tenho. Foste à faca. Fui à faca. É equivalente às nossas amígdalas, mas por trás do nariz. São umas estruturas arredondadas que servem como defesa, só que estão junto a essas saídas de trompa de Eustáquio. Portanto, qualquer inflamação ou aumento das adenoides vai fechar estes tubinhos de drenagem e aumenta a probabilidade de acumular líquido no ouvido e ter a chamada otite serosa. Como pode comprometer a audição, esta otite serosa deve ser tratada. E pode ser tratada, e numa fase inicial tenta-se sempre, através de medicamentos que diminuem a inflamação a nível do nariz, corticoides em spray, para diminuir a inflamação e tentar abrir estas trompas de Eustáquio e permitir a saída do líquido. Em casos em que não é possível isto, pode-se, eventualmente, fazer uma cirurgia às adenoides para aumentar a drenagem ou colocar uns tubinhos no tímpano que basicamente o que vão fazer é uma comunicação artificial entre esta cavidade e o exterior, através da nossa orelha, que permite a saída do líquido e, portanto, que os ossinhos da audição possam trabalhar bem e potenciar a audição daquela criança. Portanto, digamos que aquelas crianças que são mais congestionadas por natureza... que têm mais risco. Têm mais risco. Importante, a otite serosa é silenciosa, não dói, por isso é que é não muito provoca, não provoca dor. As pessoas acham estranho ter uma otite sem dor, porque isto não é uma otite aguda, é uma otite crónica, portanto, não dá dor. A única manifestação pode trazer realmente a diminuição da audição. E isto nem sempre é perceptível, porque também geralmente não é para as frequências sonoras todas, portanto a criança vai ouvindo umas coisas, não vai ouvindo outras, a pessoa fica na dúvida e isto vai baralhando um pouco. Portanto, ir a um otorrino, na dúvida, vale sempre a pena. Vale sempre a pena, vale sempre a pena. Até porque muitas vezes podemos estar a falar destas otites serosas que têm uma solução super simples. Simples, pode ser só um spray no nariz, pode ser só um xarope durante uns tempos, para tentar diminuir esta inflamação e podemos aumentar muito a capacidade auditiva da criança. Porque deixando perpetuar estas otites serosas, estamos a falar de... Estamos a falar de crianças que no momento em que devem estimular a linguagem, a aquisição de conhecimentos, estamos a comprometê-las e, portanto, é um tempo-chave para que elas se possam desenvolver como um todo e desenvolver áreas que são fundamentais para o seu futuro. Portanto, não faz sentido condicioná-las por aí. Muito bem, todos atentos. Tudo ao otorrino. Ou então aqui ao seu pediatra, Rodrigues. Gostei muito de estar contigo. Igualmente. Volta para a semana. Muito obrigada. Obrigado.